Gente, a gente já começa aqui o nosso Morning Show nesta sexta-feira, repercutindo um pouco da entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, concedida hoje, entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan. O presidente Arthur Lira conversou com o Thiago Berraich, Adriana Reide e todos lá do Jornal da Manhã, e nós já vamos separar aqui um trecho para a gente repercutindo um pouco e comentando. Solta o primeiro, produção, por favor. Presidente, essa decisão, que não é mais da ministra Rosa Weber, né, agora é do Supremo Tribunal Federal, ela traz 2 pontos. A primeira, a transparência, que o senhor está explicando aí e tem sido muito comentado. Mas o segundo ponto, que eu acho muito importante e pouco comentado, que é a impessoalidade. Quer dizer, eu ouvi parlamentares, inclusive um líder, dizendo que é o fim da política se houver a impessoalidade na distribuição de emendas e na distribuição do orçamento, ou seja, o grupo que está no governo tem a primazia de definir ali indicação do orçamento e de emendas. Como atender esse segundo pressuposto que não está sendo muito comentado, que é a impessoalidade? É possível distribuir o orçamento e as emendas RP9, né, do relator desta forma, impessoal, igual para todos? Olha, é desconhecer, Zé Maria, a política na sua essência. Daqui a pouco a pergunta vai ser a um parlamentar de São Paulo, porque ele colocou 500 mil para Sorocaba e 1 milhão para São José do Rio Preto. Isso vai de acordo com a necessidade do município, o tamanho da sua população, a votação do parlamentar, não é? As demandas sociais, todas as impessoalidades e as discricionariedades do orçamento, elas fazem parte do legislativo. Não é possível você fazer como faz nas emendas individuais, e elas já são individuais, impositivas e iguais para todos os deputados, para ali você dar uma igualdade de condição. Mas o relator do orçamento, como, eu repito, os setoriais, os coordenadores de bancada e os presidentes de comissão, eles não têm como fazer essa individualização, essa unificação, porque é a mesma coisa, você não pode tratar os municípios desiguais de maneira igual, você não pode não ter discricionariedade na execução do orçamento e não pode desconhecer que isso acontece em todos os países, em todos os anos, em todos os governos, desde 88 até hoje. O que aconteceu com relação a essas emendas de relator é que nós demos mais transparência, mais possibilidade de fiscalização, e isso, na realidade, é ocupação de espaço que o Legislativo abriu mão durante muitos anos. A execução orçamentária é por parte do Poder Executivo, em comum acordo com a lei que é aprovada no Legislativo. Legislar sobre orçamento é função imprescindível, única e específica do Poder Legislativo, não competindo a nenhum outro poder tratar suas regras. Então, mais uma vez, volto a dizer, José, se faltar transparência, se faltar uma lei mais específica para que se acalme a nova crise que todos os dias ou todas as semanas no Brasil, nós temos que enfrentar uma crise diferente. Eu rezo todo dia para acabar esse ano, porque a bateria ela vai se exaurindo com o passar dos dias. Nós tínhamos aqui crise de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Hoje nós temos crises semanais, temos que nos acostumar a elas, mas absolutamente desnecessárias, comprometendo, no caso dessas, a execução orçamentária de um país paralisado, trazendo riscos para a ordem jurídica, para a ordem social, para a ordem econômica, causando inclusive problemas jurídicos de ações que podem ser ajuizadas numa bola de neve que ninguém sabe o tamanho. Muito bem, tá aí o primeiro trecho que a gente vai repercutir aqui no Morning Show dessa entrevista exclusiva à Jovem Pan News, concedida hoje de manhã pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e quem participou dela já está conectado aqui com a gente. Fala, Zé, bom dia para você. Zé, vamos separar os assuntos e buscar aí comentários bem objetivos de vocês quatro justamente nessa linha. Eu queria que você começasse sobre essa polêmica das emendas do relator. Como é que você viu essa resposta do Lira? Você viu que ele anda estressado, né? Uma crise por dia. Fiquei com vontade de dar de presente para ele aquele negócio da bolinha colorida que aperta, faz flock. Aquele anti-estresse. O Poppet. É pesada. Não é um emprego bom não, viu, Paulo? Não é igual o seu aí, não. Ah, Zé, você não viu nada do meu, viu? Olha, a situação é a seguinte. Ele falou a verdade aí. O orçamento, ele é um fetiche. Eu já falei sobre isso aqui.
Se fizer uma reunião da Comissão Mista de Orçamento no dia 25 de dezembro, às 2h, essa comissão estará cheia, quórum total, com todos os assessores, lobistas e todo mundo, porque ali tem dinheiro. Então, os deputados são loucos com dinheiro. E é por isso essa irritação com o Supremo Tribunal Federal. Nem a prisão do Daniel irritou tanto o Supremo como essa decisão da Rosa Weber e confirmada pelo plenário. O relator ele tem uma grande opção ali de distribuir emenda, mas agora vamos aos bastidores. Sempre foi assim e os governos usavam esse orçamento para definir maioria. No governo do presidente Bolsonaro, ele dizia, olha, não quero colocar minha mão nessa cumbuca aí, não. Essa panela cheira mal e eu não quero mexer com isso. Aí o ministro Luiz Eduardo Ramos foi lá no Congresso e transmitiu o recado. Disse, olha, nós não vamos ficar esse negócio de compra e vende de deputado, de mexer com essas emendas, não. Toma conta disso. Aí eles riram, né? Lógico, né? E tomaram conta dessas emendas. Aí colocaram o nome, RP9, que são as emendas definidas pelo relator. Qual é o problema? É que o relator define a pedido do parlamentar, e a pedido aí, quem comandava era o presidente da Câmara e o presidente do Senado, sem citar o nome do parlamentar, mas a verba vai para a base dele, e ele indica. Aí que está o problema. E ninguém fala da decisão do Supremo, que além dessa transparência, eu que estou ouvindo aqui de deputados, isso não foi publicado ainda, é de que a ministra exige impessoalidade. Aí destrói a política. Porque impessoal significa o seguinte, tem tanto de orçamento, distribui igual, como as emendas parlamentares, 16 milhões para cada um. E aí todo mundo perde, o líder perde, o presidente aí perde o poder de distribuir o dinheiro. Essa é a problemática do momento. Aí cai naquela máxima, Paulo, você pode fazer tudo com esse grupo do Centrão, só não pode tirar o dinheiro deles. Zoe Martins, o seu comentário sobre essa polêmica das emendas parlamentares. Olha só, esse é o nome que colocaram de secreto não tem nada, todo mundo sempre soube para onde ia. O problema era que parlamentar, né, que mandava, qual parlamentar. E isso já está sendo corrigido, essa falha aí. O problema que eu vejo muito grave é essa interferência do STF no Legislativo, mais uma vez, para variar. O Legislativo é um poder autônomo e ele deve responder para o povo e não para o STF. O STF, os cargos de ministros é indicação política, eles não são eleitos pelo povo. Se o povo acha que falta transparência no legislativo, eles vão responder na urna. Agora, o STF interferir nessa questão, eles têm que cuidar mais do orçamento deles, que é o mais caro do país, isso sim. Joel Pinheiro da Fonseca teve interferência? Olha, tem uma discussão constitucional aí, porque é inédito essa coisa das emendas de relator terem esse peso que elas têm, que vem vindo desde 2019. O jornalista Diego Amorim pegou uma fala aí de um deputado sobre orçamento secreto que comentou, não precisa mais roubar. Esta é a filosofia, essa é a sensação que corre no parlamento com relação a esse orçamento, em que na prática vale tudo. Você não sabe que deputado pediu certa verba, você não sabe por que foi dada a ele, não é preciso fazer nenhuma justificativa. Inclusive, neste momento, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se unem para tentar não ceder ao STF, não dar a transparência que o STF cobra que se tenha nesse orçamento. Não passa por nenhum tipo de controle, não passa por nenhuma justificativa técnica. Então a gente tem aquilo, dinheiro que foi para tratores superfaturados, você tem dinheiro indo para a cidade onde o prefeito é o pai do presidente da Câmara. Por que será? Não tem explicação e não tem transparência de rigorosamente nada. É como um deputado aqui disse, segundo o jornalista, nem precisa mais roubar. Esse é o tipo de política sendo feito agora e defendido por aqueles que há 2, 3 anos atrás gritavam contra o Centrão e queriam uma política diferente. Adrilis, você acha que falta transparência? Toda essa emenda parlamentar, essa emenda do relator é discricionada, é descrita exatamente no Diário Oficial da União, quando exatamente os seus recursos são alocados ali. Ou seja, tudo é investigado, se não a priori, a posteriori. A questão que se coloca é, impessoalidade, esse princípio da Rosa Weber, indica exatamente como o STF vive no mundo de Nárnia. Você destrói o princípio de negociação política da emenda parlamentar, seja pessoal, seja a emenda do relator ou outro tipo de emenda, que é a única
única forma do presidente do Brasil negociar e tentar governar e passar reformas estruturantes, algum tipo de medida que possa vir em benefício do povo. E a emenda parlamentar, por sua vez, vai exatamente por dinheiro que vai para a cidade, para a região do deputado, em forma de escolas, em forma de ambulâncias, em forma de benefícios públicos e sociais para a população. A gente vive, Paulo, num semi-parlamentarismo com mais de 30 partidos. Se querem colocar de maneira objetiva a emenda parlamentar, que se faça uma reforma constitucional, que se coloque um presidencialismo realmente com 2 ou 3 partidos fortes, ou um parlamentarismo em que o Congresso seja responsabilizado por suas ações. Impessoalidade, nessa questão de emenda parlamentar, não existe e é inviável. Turma, e o Arthur Lira, hoje no Jornal da Manhã, também falou sobre a PEC da Bengala e a gente acompanha um trecho agora. Eu já pergunto para o senhor sobre essa, vamos dizer assim, anti-PEC da Bengala, presidente. O senhor já disse nessa semana que não há qualquer condição política de uma aprovação de uma PEC que reverta a PEC da Bengala. O senhor acha que morre realmente na Câmara essa PEC? Veja, eu estava só terminando ali para dizer que a importância da votação do Senado nos precatórios, me permita, é a importância do pagamento do auxílio temporário, que pode virar permanente, que pode vir com alteração para que crie uma comissão de acompanhamento dos precatórios. Só é importante que o Senado tenha sensibilidade, que esse tema é muito importante para 20 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Com relação à tramitação das matérias na CCJ, há uma larga diferença entre as matérias que são aprovadas na comissão ou nas comissões e as que conseguem chegar no plenário. São 2 quórums diferentes. Ali, as lideranças têm maior ingerência na indicação dos seus membros e na votação das matérias nas comissões. A partir do momento que uma PEC é aprovada, ela precisa tramitar numa comissão especial e depois vir a plenário com 308 votos em 2 turnos. Então, não há uma possibilidade clara de aprovação de qualquer PEC ou de qualquer proposta que seja aprovada na comissão como uma condição imediata no plenário, muito mais numa PEC polêmica como essa. Esse é o fato que foi gerado dentro da Comissão de Justiça, num acordo para a tramitação paralela de 2 PECs. Uma que aumenta a admissibilidade de 65 para 70 para pessoas que vão ocupar cargo em tribunais de contas, tribunais de justiça, tribunais superiores e Supremo Tribunal Federal, e uma outra da deputada Bia Kicis, que reduz de 75 para 70. Todas as 2 foram aprovadas na CCJ, o que não garante absolutamente que serão aprovadas no plenário e na comissão especial. Tá aí mais um trecho da entrevista de hoje do presidente da Câmara, Arthur Lira, e nós vamos lá para Brasília conversar agora novamente com o nosso Zé Maria Trindade, Zé, porque eu quero bastidor seu, Zé. Você é um homem que conhece e conversa com muitos políticos aí em Brasília. Eu fiquei com uma impressão, eu queria que você me corrigisse ou não, mas que essa história toda da PEC da Bengala seria uma espécie de um recado do governo ao Supremo. Você acha que eu estou certo, Zé? São 2 coisas. A primeira é o porquê da aprovação dessa PEC. É porque uma força do Congresso, veja bem, é a contramão, que era aumentar a idade na possibilidade de indicação de integrantes dos tribunais superiores, né? Mas a presidente da CCJ, Bia Kicis, falou, tá bom, mas aprova a minha emenda também. Aí aceitaram aprovar a emenda da Bia Kicis, que é acabar com a PEC da Bengala, de diminuir a aposentadoria de 75 para 70 e aprovar essa de aumentar a possibilidade de indicar uma idade maior para os tribunais superiores, né? Mas a ideia da presidente da CCJ é essa mesmo, avisar aos ministros do Supremo. Mas não serve, porque os atuais ficam, eles têm direito adquirido e eles é quem decidem isso aí. Ô Paulo, agora sim, olha que incoerência. Os servidores públicos choram com a possibilidade, com a reforma da Previdência, que aumentou o tempo de trabalho. E lá no Supremo, se aumentar para 90 anos, eles vão festejar. Como a vida é subjetiva, né? Isso é verdade, Zé. Agora, Adriles, isso seria um recado e teve algum tipo de efetividade aí nessa ação? Eu acho muito difícil mudar uma coisa que já foi mudada, né? Toda vez esse assunto do mandato, esse assunto da
megalomania. Tudo bem, nos Estados Unidos a pessoa fica lá até morrer, mas a Suprema Corte Americana é constitucionalista. Eles examinam exatamente questões de jurisprudência. Aqui, eles se metem em tudo, porque existe uma Constituição Frankenstein que permite o juiz praticamente estabelecer um tipo de ditatória, como é o que acontece hoje no Brasil. Joel Pinheiro da Fonseca, você é a favor dessa antecipação de aposentadoria no Supremo? Eu sou contra essa antecipação, Paulo, e contra também porque ela valeria para diversos tribunais superiores aí, dando mais poderes de nomeação para o presidente, indo contra o que se estabeleceu, inclusive, na reforma da Previdência, em que conforme a população envelhece, conforme a nossa vida útil e vida profissional também aumenta, não seria natural que o cargo do Supremo também ficasse mais tempo. Sou a favor, sim, de se discutir mandatos, discutir se talvez a idade mínima outra, mas com uma ressalva, e essa é a central. Se você vai usar, e não está claro o que aconteceria aqui, se você vai mudar a regra, ela não pode valer para nenhum dos que estão ali agora. Isso é uma coisa que o Brasil tem que ter institucionalizado. Mudou a regra, não vale para ninguém daqueles que já estavam no cargo, já estava valendo quando a regra mudou. Tá 30 anos do Xandão? Não importa se você gosta ou não. A regra tem que ser pensada não com base em você gostar ou não dos indivíduos que estão imediatamente sujeitos a elas. E sim... É um pensamento de Estado. Mas não por causa de direito adquirido, e sim pensando qual dessas regras cria um sistema que funciona melhor. Aí sim, a dúvida no caso atual seria o seguinte, ok, ela se mudar, certamente não valeria para quem já tem mais de 70, que acho que é o Lewandowski, a Rosa Weber, mas e para os outros? Será que valeria ou não? Essa seria a questão e eu seria contra também. Essa questão parece que está sendo debatida para a comissão especial para fazer o texto. Acredito que vão incluir isso, porque quando chegar no STF, eles vão interpretar dessa forma, da forma que eles querem, e aí podem até barrar. Então, para não dar munição, parece que na comissão especial estão querendo que não valha para essas pessoas, para esses ministros que já estão. Agora, eu acho um absurdo ministro do STF que exerce um papel tão técnico, sem indicação política. Eu acredito que tem que passar por concurso público e não indicação política. Por quê? Porque toda decisão que for tomada por eles vai ter sempre um cunho político e tem que diminuir a idade sim para acabar com essas arbitrariedades. Não é porque está atrapalhando o Bolsonaro, como o Adriles falou, mas está atrapalhando o Brasil, está cometendo arbitrariedades, não está respeitando a lei, está prendendo pessoas, então tem que acabar com isso sim. Ô Zé, deixa eu aproveitar um pouquinho mais a sua participação aqui no nosso Morning Show, porque você fez uma pergunta sobre reforma administrativa para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu queria que você detalhasse um pouco da resposta dele e o que você achou dessa resposta. É interessante e novidade, né? Ele admite que não dá para aprovar a reforma administrativa, ele até oferece que a reforma seja como quer o presidente Bolsonaro para os próximos. Mas aí ele traduz ali uma história que eu sempre falo, sobre o poder de lobby dos servidores públicos por aqui. Eles falam diretamente para os deputados, senadores, presidente da Câmara, presidente da República. Esse pessoal da cúpula não quer mudar nada. Eles estão ganhando muito dinheiro, numa profissão boa, e veja bem, o relator do Auxílio Brasil tentou colocar reajuste para o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, e não conseguiu. Aí ele fala, mas o servidor público tem. Servidor público é uma espécie especial de ser humano aqui no Brasil, né? Nem se compara com os outros. E eles têm, inclusive, dinheiro para fazer campanha. E o presidente da Câmara, Paulo, revelou aí, os servidores públicos, a cúpula aqui, o que trabalha e tal, não tem tempo para isso. Fez uma pressão tão grande nas bases dos deputados e senadores e também na opinião pública, pagando publicidade, que inviabilizou a reforma administrativa. Eu entendi a resposta dele como um ponto final, não dá para fazer essa reforma. Muito bem, Zé, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show desta sexta-feira. Bom final de semana, segunda-feira estaremos firmes e fortes por aqui. Valeu, Zé. Muito bem, obrigado. Muito bem, gente. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também falou, né, Vini, sobre a PEC dos precatórios. E a gente vai assistir mais um trecho. Que muita gente, né, presidente, chamou de PEC do calote. O que o senhor espera do Senado a partir de agora? E o senhor responder ao Zé Maria, por gentileza. A pergunta do Zé Maria, ela é muito apropriada, Zé. Na realidade, precatório só existe no Brasil, eu penso. Né? A dívida tem que ser feita e tem que ser paga. Aqui, dentre as nuances do Brasil, se criou essa possibilidade do poder público poder fazer do precatório um lastro para suas dívidas. Né?
A bem verdade, na aprovação da lei do teto de gastos, se incluiu o precatório dentro do teto. Lá eram 13, 16 bilhões. E de 16, 17 para cá, nós saímos de 16 bilhões para 90 bilhões esse ano, sem saber quanto será o ano que vem e nos anos seguintes. Então, é importante manter o teto de gastos. Você não pode estar flexibilizando, porque o precatório ele é uma despesa única em 22, não, ele será pago durante o exercício de 22. Em 23 nós teremos de novo, em 24 nós teremos de novo. Então, aplica-se a ele a regra de uma despesa continuada. Não é porque uma decisão transitada e julgada que nós devemos receber, que muitas vezes há uma negociação em todos os fundos do mercado do Brasil, ou o direito dos precatórios dos estados que têm que fazer prestação de contas, que nós vamos paralisar toda a máquina pública de investimentos, de funcionamento do Poder Executivo, para obedecer ao teto e pagar os precatórios. Então, a solução apresentada pelo ministro Bruno Dantas de correção e fazendo o subteto e fazendo todas as condições para a quitação no ano de 22, com todas aquelas nuances de, por exemplo, comprar imóveis da União, participar de leilões, fazer compensação, securitização. E a principal, Zé, pagamentos de débitos tributários. O Brasil tem um ativo de 3 trilhões de débitos tributários, de ativos tributários de dívida ativa e dívida que são pagas. Isso pode ser pago com precatório à vista ao governo federal. Então, nós vamos ter 50 bilhões de precatórios para pagar 3 trilhões de dívidas, débitos tributários. Não vai sobrar precatório para quem quiser fazer a sua compensação. Então, nós acreditamos que esta foi uma saída negociada possível para dar vazão a um problema que ainda impacta na criação do auxílio temporário. Muito bem, tá aí mais uma fala do Arthur Lira, presidente da Câmara. Meu caro Adriles Jorge, Sim, sobre essa questão de aumento e dos direitos do servidor público, você como um bom liberal, eu quero saber se defende isso ou não. Aumento de servidor público? Aumento de servidor, aumento de salário, direitos do servidor público. Não é para falar de precatório, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero saber o seu lado liberal, porque você abandonou o seu lado liberal. Não abandonei meu lado liberal. Eu acho um absurdo populista aumentar servidor público no momento que a gente está com as contas completamente no negativo. Servidor público é uma casta especial. Não estou dizendo que todo servidor público seja vagabundo, mas essa questão de uma reforma administrativa. Ah, bem, né? Uma reforma administrativa que coloque fim, ou pelo menos um limite a cargo comissionado, que coloque um limite, que coloque projeção de melhoria de carreira por competência, por ajuste à competência e não exatamente aumento sacrossanto, exatamente simplesmente por tempo de carreira, de serviço, é uma coisa que o Brasil precisa fundamentalmente. Você tem que reduzir a máquina de Estado, a reforma administrativa é absolutamente importante, você tem uma cultura de funcionarismo público e a gente tem que mudar esse eixo de cultura para o empreendedorismo. Quem dá emprego, quem gera renda para o Estado é o médio, micro e macro empreendedor. Funcionário público só tira dinheiro do Estado. Ele pode melhorar a máquina do Estado, melhorar os serviços, desde que seja incentivado a trabalhar e não ficar encostado e recebendo com aumento automático durante a eternidade. E esse aumento, hein, Zoe Martinez, que o Bolsonaro quer fazer para todos os servidores públicos federais? Eu sou contra todos não, contra todos os servidores não, sou contra o aumento para todos. Eu sou contra o aumento nesse momento que a gente está vivendo para todos os servidores. Agora, tem dois aumentos que eu defendo, para professor e para policial. Acredito que seja importante para esses dois, médico? que a gente sabe que médico? Não, claro que não. Médico ganha bem. Tá maluco? Ganha bem no Brasil? Na rede médico? Médico da rede pública? Comparado com o policial, ganha. Imagina, Claro que Zoe. sim, Paulo. Imagina, E quantas pessoas... Imagina. Dá para se sustentar, Paulo. Olha como a gente está vivendo no Brasil atualmente. A pobreza aumentando, pessoas desempregadas, empresas quebradas. Mas é Agora difícil. o Bolsonaro vai pegar e dar para médico?
Ah, não, Zoe, mas eu acho que quando a gente está falando da questão... Não, a gente está falando da questão do servidor público, a gente tem que entender de uma maneira geral. Tem áreas prioritárias. Tem áreas prioritárias. Saúde, segurança pública, educação. Você não pode fazer uma comparação, pelo menos ao meu ver, entre o trabalho de um professor e o trabalho de um médico. São dois trabalhos extremamente importantes. Tem que ver os que estão mais necessitados. Que ganham mal. Eu sei que não ganham bem, mas a gente está falando agora de uma pós-pandemia. Tem que escolher para onde que vai, entendeu? Então, os mais necessitados são a prioridade. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, para onde vai? Eu achei interessante a fala do Lira, porque ele enrolou, mas no fim deixou claro uma conclusão simples. Reforma administrativa, que a gente está discutindo aqui, não vai acontecer. O que vai acontecer? PEC dos precatórios, ou seja, o governo abriu mão de tentar fazer o seu auxílio dentro do teto de gastos, de pagar suas contas e manter as regras fiscais do país, abriu mão disso, chutou o pau da barraca e disse: agora eu vou jogar as dívidas para o futuro, eu não vou cumprir teto de gastos, coisa nenhuma, para me abrir espaço para fazer, entre outras coisas, o auxílio. A gente não sabe de quanto ele vai ser ainda, porque o Congresso está discutindo, e tudo mais que o governo quiser. Vai querer dar reajuste para funcionário, vai querer ajudar uma série de grupos de interesse no ano que vem, tudo em nome de um princípio apenas, a reeleição. Essa é a única coisa que importa para o governo. Essa é a única coisa. Essa reforma administrativa não passa. Não é reeleição, né? Era possível fazer o auxílio sem violar o teto de gastos. O governo não quis porque ele pensa apenas uma coisa chamada quem não quer reeleição. Quem não quer fazer reforma administrativa, se você gosta, ouvinte, espectador, se você gosta disso, de chutar o teto de gastos, não querer mais saber de reforma nenhuma, quer comer. Que o governo não quis saber. O ouvinte quer comer. Fala que esses precatórios são de mais de 14 anos. Posso terminar? Paulo, me interromperam. Só um minuto. São 10 horas.